Olá, esse é o curso Livre Pensar. Eu sou o professor Solano, sou biólogo, filósofo, músico, educador há mais de 20 anos. Trabalhei na rede pública de ensino do estado de São Paulo, trabalhei também na rede particular e com aulas particulares durante muitos anos. Na verdade, eu amo a docência, sou um apaixonado pela educação. É lugar comum dizer que o professor, quando ele ensina, ele aprende, e isso é verdade, com certeza. E além disso, o que nós recebemos em troca é um sentimento indescritível, uma satisfação, na verdade, por exercer a docência. Então, toda vez que eu ministro uma aula, toda vez que eu me esforço nesse sentido, eu me realizo, e com certeza isso me dá força necessária para fazer disso toda uma trajetória de vida. Veja bem, o que nós entendemos por educação hoje em dia, nós temos que questionar. O que é educação, na verdade? O que é educar? Se nós partíssemos por uma análise do conceito da educação dentro da filosofia grega, lá atrás, há mais de 2000 anos, nós veríamos que não é justamente aquilo que nós entendemos na atualidade. Naquela época, a educação estava, apesar que ela era muito mais elitizada, né? Ela era muito mais circunscrita, mas educar significa, de certa forma, para os gregos, desenvolver a virtude, né? Fazer com que o homem se torne virtuoso, e essa virtude relaciona-se com o belo, na verdade. Então a beleza não está atrelada à beleza do corpo físico, né? A beleza das formas, mas a beleza da contemplação do conhecimento. Obviamente não um conhecimento que se presta a ser teórico, ele tem que ser prático também, porque nós temos que operar a transformação no mundo. Mas qual é a diferença dessa visão de educação para que nós temos agora na atualidade? Veja, atualmente, na maioria das escolas, isso tem se tornado uma tendência cada vez mais, porque existem influências substanciais, digamos assim, né, investimentos financeiros do Banco Mundial e de outras agências internacionais, favorecidas pelos governos do Brasil, não esse governo atual, mas outros governos anteriores. Então, por exemplo, o Banco Mundial injetou aqui, nos anos 2000, mais de 2 bilhões de dólares, né, para desenvolver a educação, mas com certos condicionantes. Então, assim, nós investimos o dinheiro na educação do Brasil, mas nós queremos que as coisas funcionem de tal e tal maneira. Promoveram a interferência na formação do docente, no tempo de formação dos professores, nos materiais didáticos, no próprio conteúdo que é ensinado nas escolas, né? E por que isso está acontecendo? Porque existe uma tendência mundial, e não é de agora, é algo, digamos, vou dizer aí, pelo menos de 30 anos para cá, no qual a educação brasileira, não só brasileira, né, mas como eu falei, tem um caráter mundial, ela possui o foco, né, de preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Então é a questão da economia. A economia tem que girar, porque a economia girando, isso promove a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso é totalmente discutível, não é algo, digamos assim, não é um consenso, né? Até mesmo para vários pesquisadores aí das ciências sociais. A gente sabe que não é bem por aí, das desigualdades que surgem por conta de tudo isso, né? Tem outra questão também, que é a questão do acesso à educação, mas aí eu quero chegar no seguinte ponto: será que a educação realmente ela se limita a ser algo no campo da técnica? Porque preparar alguém para o mercado de trabalho é preparar alguém num determinado método para que a pessoa esteja apta a executar uma certa função, obter um certo resultado. Onde fica a criatividade? Eu estou aqui generalizando. É claro que existem profissões que são muito criativas, é claro que nem todas as universidades trabalham com esse foco, enfim, eu estou falando aqui de um padrão geral e que gera uma crise, porque na verdade o que é a educação, né? Será que nós devemos retomar um conceito de educação que desenvolva a virtude, que o homem possa, inclusive, pensar sobre a própria existência e o que ele está fazendo no mundo? Será que ele está sendo realmente livre ou ele está perpetuando certos processos de dominação, certos processos que, inclusive, até o escravizam, né? O Brasil foi o último país
a promover o fim da escravidão no planeta. Mas é óbvio que a escravidão ela existe através de outras tecnologias, não através agora do chicote, do cabresto, das algemas, das correntes, mas através de uma dominação da subjetividade humana, né? As nossas vidas elas são controladas a todo instante, né, pela tecnologia vigente. Nós sabemos que isso acontece. Bom, enfim, o que isso tem a ver com a aula de hoje? O que isso tem a ver com o curso Livre Pensar? O curso Livre Pensar é uma proposta minha, fruto de muitos anos de pesquisa, há muitos anos que eu já venho pensando em desenvolver esse curso, que tem um objetivo muito específico. Quantas pessoas que não vendem para nós a salvação, seja nas igrejas, seja nas religiões, sejam com livros de autoajuda, ou, enfim, isso está transbordando na internet hoje em dia. E eu também estou na internet, é claro, né, de uma forma mais aqui circunscrita, mais organizada num curso formatado. Mas como que nós temos a capacidade de sermos livres, não a partir do que o outro pensa, de uma solução que é trazida pronta por outra pessoa? Veja, qualquer proposta nesse sentido é pura enganação e não tem nada a ver com educação. A educação é justamente esse aspecto no qual o indivíduo promove a sua edificação pessoal com o seu próprio esforço. É impossível que qualquer outra pessoa possa educar você. Só você pode se autoeducar. Agora, como ter a certeza de que esse processo está sendo feito de forma sólida, né, de forma efetiva, e não somente achando que estamos fazendo algo e patinando no lugar, sem sair do lugar? Então é necessário toda uma imersão dentro do campo da filosofia. Aí está a importância da filosofia, né? Filosofia não é uma opção, não deveria ser uma opção na vida de ninguém. Filosofia é a base de todo o conhecimento humano. Seja na medicina, a medicina não estuda o corpo humano, então, e quem define o que é o ser? É a filosofia. A física não estuda a natureza, quem define o que é um objeto, do que é feita a natureza? Quais são os fundamentos do ser também? A filosofia está presente na política, né? Nos pensamentos sobre a política, sistemas sociais que nós temos hoje, né? No caso, por exemplo, a democracia, que nós tanto lutamos para que ela exista, para que ela se solidifique. Quem que pensa a democracia? Quem que discute essas questões? É a filosofia, com certeza, né? E o que é a filosofia, na verdade? Entre outras coisas, de forma bem resumida, filosofar é exercitar ou aplicar o pensamento. Agora, qual é a diferença entre imaginação e o pensamento? O pensamento não é simplesmente qualquer forma que surge na mente. Não devemos necessariamente chamar, né, essas formas distoantes de pensamento. O pensamento ele é organizado, ele é racionalizado e ele tem certas estruturas lógicas dentro também, que fazem com que o pensamento funcione de certa maneira, né? Parece que quando nós nascemos o pensamento ele já está pronto, né, para operar ali de forma com que aquele ser, que somos nós, tenha a condição de conhecer o mundo. Então a filosofia é isso. Além do mais, o pensamento ele tem um poder criativo. Então veja, tudo que existe no mundo, com exceção dos elementos naturais, né? Ou seja, dos elementos que já estão no mundo antes do homem estar aqui. Mas veja, que não são preponderantes dentro do mundo em que nós vivemos. Claro que são, porque são recursos naturais e a própria natureza, certo? Tudo vem daí. Mas no sentido de que todo o ambiente que nós vivemos, veja, esse ambiente no qual eu estou aqui, todos os objetos que existem aqui e que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? E para que nós sejamos homens, para que nós sejamos humanos, todos os nossos utensílios, né, as estruturas dos edifícios, os carros,
os pavimentos das ruas, toda a sinalização urbana, enfim, estou dando alguns exemplos aqui. Tudo isso foi antes de se tornar algo material, construído, existiu no campo do pensamento. O homem pensa, ele cria dentro do universo imaterial do pensamento, que é onde está o espírito, e depois, através da sua mão, das suas mãos, né, da sua aplicação, ele transforma os elementos naturais, que eram robustos, que eram brutos, e materializa tudo aquilo que estava no pensamento. Então veja o poder do pensamento, ele cria o próprio mundo em que nós vivemos. Como é que nós vamos deixar de lado a filosofia? A filosofia, ela é de suma importância. Como eu disse há pouco, nenhuma pessoa deveria andar nesse mundo, passar os seus anos aqui na Terra sem se dedicar ao estudo da filosofia, porque, de certa forma, ela levará também ao conhecimento de si mesmo. Descartes, que era filósofo francês, afirmava que um dos problemas da filosofia, uma crítica dele à filosofia, né, é que fica se girando acerca de diversas opiniões, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, uns dizem que é assado, outros dizem que é assim, e não se chega em conclusão nenhuma, porque o objetivo da filosofia é encontrar a verdade absoluta. Se alguém diz para você, a verdade não existe, o que existe é que tudo é relativo. Veja, a pessoa já está afirmando uma verdade, mesmo dizendo que tudo é relativo, a própria relatividade da sua afirmação se apresenta como uma verdade. Então a verdade, ela existe. Duas coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo, né? Por exemplo, uma caneta não pode ser uma caneta e não ser ao mesmo tempo. Então a verdade daquele objeto, se for uma caneta, é que é uma caneta. Não existem opiniões. Eu acho que é uma caneta, eu acho que não é. No caso de uma caneta é até mais simples tentar chegar a essa evidência. Mas o que nós ouvimos hoje em dia muito são as pessoas dizendo, cada um tem a sua opinião. E a democracia, na verdade, ela tem esse calcanhar de Aquiles, que é isso, né? Se cada um tem a sua opinião na democracia, onde está a verdade? Há quem diga que nas questões sociais não cabe verdade alguma, nós temos que ir tratando, enfim, com opiniões mesmo. Então a filosofia é importante para isso. A filosofia, ela é o caminho para a liberdade. A liberdade, nós não somos livres, porque existem diversas determinações do mundo físico, né, que nos impede de sermos livres. As próprias sujeições da sociedade, dos sistemas, imposições, nós vivemos e conduzimos a nossa vida de certa maneira, trabalhando todos os dias, achando que nós devemos trabalhar com aquele intuito próprio ou não. Há quem pense de forma diferente. Como descobrir a verdadeira potência da nossa vida, não é mesmo? Como ter a certeza ou ter a força suficiente para realizar aquilo que nós realmente queremos? Será que nós realmente sabemos o que nós queremos fazer da vida? Eu conheço diversas pessoas infelizes que gastaram décadas da sua vida correndo atrás de uma certa sustentabilidade, tem que pagar as contas, na verdade é isso. E depois de uma determinada idade a pessoa falou, poxa, eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ter feito aquilo, mas eu não pude por causa disso e por causa daquilo. Às vezes é por causa a pessoa se torna pai ou mãe muito cedo, então não pode dar continuidade aos estudos, porque tem sim que assumir a responsabilidade dos filhos. Então veja, nós não temos tanta liberdade até mesmo por causa das circunstâncias que a vida vai nos impondo. Mas até que ponto a vida nos impõe os desafios, ou até que ponto nós mesmos não criamos as barreiras? Está aí mais um motivo importante para se exercitar a filosofia. Você deveria pensar, mas por que eu vou gastar o meu tempo? Na verdade não é gastar, né? É aproveitar. Por que eu vou aproveitar o meu tempo assistindo às aulas de filosofia do professor Solano, sendo que eu poderia fazer outras coisas, poderia ficar nas redes sociais, poderia assistir um filme na Netflix, uma série, que também seria algo muito positivo. O que isso vai mudar na minha vida, né? Qual que será o meu proveito em me enveredar pelo campo da filosofia? Basicamente, você vai ter a condição de, pelo seu próprio esforço,
entender como uma luz na sua consciência, uma luz clara, distinta, qual é o caminho que você deve seguir para encontrar a sua felicidade e para ser uma pessoa independente. Jamais pensar com a cabeça de outras pessoas. Nós temos os nossos mestres, nós temos os nossos professores, mas educação não significa repetir o que os outros fizeram. Educação significa você pega aquela informação, aquele conhecimento, digere tudo aquilo, analisa e faz um movimento do seu entendimento sobre aquilo, para que você se convença de que aquilo é ou de que aquilo não é a realidade. E você tem os seus próprios processos, né? Porque o conhecimento, a educação é algo que é intransferível, certo? Então eu podia estar aqui propondo um curso de filosofia qualquer, no qual eu ia me propor a simplesmente a descrever o que os outros pensaram, mas não é isso. Eu quero colocar questões importantíssimas que você deve fazer na sua vida, pelo menos uma vez na vida. E não sou eu que vou dar a resposta, porque se eu estivesse fazendo isso, eu estaria te enganando. Bom, a filosofia, então, ela tem como objetivo essa busca, né, esse saber sobre a verdade da realidade, de como as coisas realmente são, né? E como que nós podemos ter uma certeza absoluta das coisas, né? A própria ciência atual, ela trabalha com o método científico moderno que se baseia em hipóteses. Então nós levantamos uma hipótese e testamos experimentalmente essa hipótese e com os resultados estatísticos nós aceitamos ou refutamos a hipótese. Se ela for aceita, não significa que ela é uma verdade absoluta, mas significa que provisoriamente ela tem um caráter de conhecimento, a não ser que no futuro alguém faça um outro conhecimento, um outro experimento e prove, né, por A mais B, né, por evidências claras, e diga, olha, realmente aquela hipótese anterior não serve mais, e aí a ciência acaba por digamos assim, substituir uma teoria pela outra. Isso já aconteceu em diversos momentos. Em relação à origem do universo, nós temos atualmente a teoria do Big Bang, mas pode ser que no futuro ela seja substituída por uma outra teoria, conforme o conhecimento vai avançando. Em relação à natureza humana, em relação a outras questões, né? ou em relação até ao próprio conhecimento, porque se nós não podemos nunca conhecer a verdade absoluta, né, das coisas, onde está o conhecimento? O que é conhecer? Então nós não podemos conhecer nada, então nós estamos simplesmente opinando, divagando, devaneando por aí, achando que as coisas existem e elas na verdade podem ser simplesmente frutos da nossa imaginação. Olha, vejam só as consequências. Filosofia é coisa séria. Então o que acontece? Até o século não, mas vamos falar aí, Idade Média, vamos colocar como um ponto de transição aí, Revolução Francesa, século XVIII, né, quando as teorias do iluminismo borbulharam lá na Europa e trouxeram toda uma reformulação do pensamento, né, trazendo o pensamento científico, trazendo a questão da razão, né? Fazendo toda uma crítica escolástica anterior, toda a filosofia anterior de Aristóteles, né? Daquele cristianismo lá, digamos assim, da Idade Antiga, que definia diversas coisas, entre elas a questão de que a Terra era plana e que havia um certo geocentrismo, né? Então não foi só o iluminismo que foi isso, né? Quer dizer, os séculos que precederam o iluminismo, aí, Copérnico, Galileu, Newton, todos esses personagens, cientistas, trouxeram uma outra roupagem para o conhecimento e os valores também acabaram sendo modificados, né? Certos valores como, por exemplo, então Descartes, que é um filósofo aí do século XVII, né? Século XVI, século XVII, ele já trazia
esse ponto de inflexão, inclusive nós vamos ver isso no curso, que é a distinção entre substância extensa e a substância pensante. Então existe corpo e existe o espírito, né? E ele define o espírito de tal maneira, ele define o corpo com suas propriedades, etc. E tal. E já na Revolução Francesa, daí para frente, todo o entendimento da natureza do homem vai se transformando justamente por causa de um saber científico que vai avançando dentro da especificidade do conhecimento da anatomia humana, né? Então a anatomia humana ela vai dando um caráter do conhecimento do homem como um ser mais biológico do que espiritual. Isso vai se acentuando, né, nos próximos séculos, até que no século XIX nós temos aí as propostas, por exemplo, Charles Darwin, que traz da seleção natural, né, do evolucionismo, com a sua obra A Origem das Espécies. Nós temos também as ideias de Marx, dizendo que o cerne, a questão principal de tudo ali, é o materialismo histórico, né, e coloca a luta de classes ali como ponto central. E nós temos também o Nietzsche filosofando com a sua crítica sobre toda a tradição cristã, né, dizendo justamente que toda a moralidade, ou seja, toda a moral, inclusive, ela é infundável. É um erro, na verdade, inclusive uma fraqueza, inclusive aquilo que nós entendemos como compaixão, todos os conceitos cristãos. Ele tenta desconstruir tudo isso, inclusive, filosoficamente, ele é o responsável pela morte de Deus. Ou seja, depois de Nietzsche, quem segue pelo menos essa linha filosófica não precisa mais de Deus, porque o homem por si só acaba sendo o centro de da sua própria existência. Então temos aqui essa obra, inclusive, a obra de Nietzsche, Além do Bem e do Mal. Então um trechinho dele aqui, que me perdoem a descoberta de que até agora toda a filosofia moral foi maçante e fazia parte da categoria dos soníferos, e de que nada prejudicou mais a virtude, ao meu ver, do que esse tédio que provocam os seus advogados. Então ele criticando aqui a filosofia moral, você ser um homem, né? O que é o certo, o que é o errado, o que é compaixão, o que é o amor, o que é caridade, quer dizer, todos esses valores de uma certa moralidade, né? E acho que a crítica dele vai mais além também, porque ele vai falar aqui de um certo moralismo, né? Que são aquelas pessoas que em nome da moral ficam vomitando regras de comportamento, de como que as pessoas devem se comportar. E isso para o Nietzsche, na verdade, nada mais é do que um sonífero, né? Ele coloca da moralidade como um sonífero, ou seja, aquilo que entorpece o homem, deixa o homem, enfim, fraco. Ele coloca isso diversas vezes, uma certa fraqueza. Então veja, existe toda essa transformação dentro da filosofia, que inclusive acaba esvaziando o homem de todo o seu conteúdo anterior, que era o conteúdo de uma natureza enquanto um espírito, enquanto alma, né, enquanto uma individualidade que permanece imortal, assim como se acreditava anteriormente. E qual que é a verdade? Porque não pode ser as duas coisas, né? Será que o homem se reduz realmente às questões materiais? Será que a nossa existência ela inicia aqui, né, no nosso nascimento, na fecundação do óvulo da nossa mãe com o espermatozoide do nosso pai? Será que a nossa existência se inicia naquele momento e acaba com a morte do corpo físico? Ou a nossa consciência nada mais é do que um espírito que permanece, é imortal e que continua num outro plano de existência? As duas coisas não podem ser. Então a filosofia ela se presta a essa investigação. Agora, qual é a diferença entre aquela pessoa que simplesmente passa a sua vida simplesmente alheia, cega a essas questões, e aquela que realmente se esforça profundamente em chegar a uma conclusão, se é que isso é possível? Então estamos aqui para tratar de questões de primeira ordem. Espero que você tenha apreciado esse nosso primeiro bate-papo, um bate-papo informal, eu tentando mostrar um pouquinho sobre o papel da filosofia, sua importância, né, a sua ferramenta, a utilidade da filosofia estando ali na base de todo o conhecimento, de todas as áreas do conhecimento. Então não importa
Se você é professor, se você é engenheiro, se você é médico, se você é arquiteto, se você de qualquer área que você seja, a filosofia, ela com certeza é importante e vai te ajudar nas suas imersões, certo? Desde já te agradeço, espero reencontrá-lo em breve no primeiro módulo do curso Caminhos para o Saber, no qual, se você quiser, você já pode iniciar imediatamente. Fique na Divina Sintonia, um forte abraço e até sempre.